São Paulo completa 468 anos de fundação. Vamos falar da história e das características de uma das maiores metrópoles do mundo. Para celebrar a data, o museu realiza exposição sobre a arqueologia amorosa da cidade. Planos de saúde são obrigados a cobrir testes contra a Covid-19. Veja quais as regras para solicitação. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tá começando o seu Notícias do Bem, feriadão, aniversário de São Paulo, mas a gente está aqui, estamos juntos. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando o nosso Manhã IPP, seja bem-vindo você que está chegando agora para o Notícias do Bem. A gente tem 1h30 de muita informação para você, então fique com a gente aqui, né? Aproveite todas essas informações, todos esses destaques que você acompanhou agora há pouco com a gente, mas claro, muitos outros assuntos vão fazer parte da nossa edição de hoje, né, Tainá? Feriadão, estamos firme aqui. Exatamente, é gostoso, né, essa palavra, feriadão, sexta-feira, são palavras que a gente gosta boas, de ouvir, né? Seja muito bem-vindo, eu conto muito com a sua participação, com a sua interação aqui hoje com a nossa programação, e eu começo aqui ó, já de olho no nosso chat, já começa o programa abrindo aqui o nosso link e acompanhando aqui as mensagens carinhosas e participativas de todos vocês. Então, logo mais eu quero interagir com cada um, mas eu já começo mandando um abraço muito especial também aqui para o nosso reverendo Marcos Severo, que está transmitindo Notícias no Bem na rádio Rumo ao Sertão. E claro, você está nos acompanhando por onde? Por aqui, pelo YouTube ou pelo aplicativo, né, da Rádio Pinheiros? Claro, se tiver pelo YouTube, você vai dizer, né? Se tiver pela Rádio Pinheiros, você vai continuar ligadinho aí pelo nosso aplicativo, acompanhando a nossa programação e executando as suas tarefas normalmente, porque é uma vantagem, um app de rádio, né? Com certeza. Você põe o fonezinho ali, trabalha... Segue a vida, né? E segue a vida acompanhando a programação sem nenhuma interrupção no seu aparelho ali. Isso é muito bacana. Pois é, não deixe de participar com a gente, esse espaço é todo seu. Deixa o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando. O que você está fazendo nesse feriadão, hein? Tá de boa, tá trabalhando, conta pra gente como é que tá a sua vida nesse feriado. A gente quer interagir com você aqui no nosso Notícias do Bem, esse espaço é todo seu. E aproveite também para fazer perguntas relacionadas aos nossos temas, para dar sugestão de pauta, para falar sobre o programa, enfim, fique à vontade para interagir conosco aqui no Notícias do Bem de hoje. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, né? Importantíssimo, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja, compartilhe o nosso canal no YouTube e se inscreva. Passamos dos 900 mil inscritos, passamos dos 903 mil inscritos, tá indo. Mas a gente precisa chegar em 1 milhão para que a gente possa se tornar mais relevante, né, na nossa plataforma aqui. Você sabe que eu conheci uma pessoa esses dias e essa pessoa falou assim, Tainá, você trabalha falei na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ele falou, vocês têm uma campanha, né? Eu falei, temos. Aí vocês querem chegar a 1 milhão de inscritos, né? Eu falei, sim. Aí ele falou, vocês estão com 900 né, inscritos. Eu falei, estamos. Eu falei, gente, como você está ligado na nossa programação, está acompanhando mesmo. Foi muito legal isso. Então, se você que está acompanhando aqui o nosso canal, se você por acaso ainda não é inscrito, aproveite esse momento para fazer a sua inscrição. É muito fácil, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe aí com todos aqueles que você ama para a gente se tornar cada vez mais relevante nesta plataforma, para que a nossa TV missionária possa alcançar cada vez mais pessoas, né, Tainá? Exatamente. Vamos de notícia? Vamos de notícia, vamos lá. Começar. Sim, e o Museu Afro Brasil está homenageando os 468 anos de São Paulo. Pois é, a exposição vasculha a memória da capital paulista, trazendo à luz personagens da vida artística e obras públicas de grandes arquitetos que marcaram a história da cidade. Arqueologia Amorosa de São Paulo. Esse é o nome da exposição que o Museu Afro Brasil realiza em homenagem e comemoração aos 468 anos da capital paulista. A intenção é contar a história do desenvolvimento geográfico e arqueológico da cidade, transitando entre passado e presente de São Paulo, como explica o diretor executivo do museu. A Arqueologia Amorosa de São Paulo é uma exposição, como bem diz o título, uma arqueologia, mas uma arqueologia urbana da cidade de São Paulo, né? O que aconteceu nesses anos todos da cidade, o que aconteceu
com a geografia da cidade, com a topografia da cidade, com as áreas invadidas da cidade, né, que era cercada por rios e charques. Então, a gente tem essa exposição, busca fazer esse passeio por São Paulo antiga, São Paulo moderna, quase contemporânea, né, porque ela está aqui viva, então. A exposição explora aspectos artísticos, sociais, culturais e perspectivas diferentes da grande metrópole. Para isso, conta com fotos, manuscritos e objetos de artistas renomados. Também fazem parte da mostra objetos da Revolução Constitucionalista de 1932, lembranças do quarto quaternário e da construção do Parque Ibirapuera. A mostra funciona de 25 de janeiro até 30 de junho. É uma ótima opção para quem gosta de reviver histórias e uma oportunidade para criar ou reforçar um vínculo amoroso com a cidade de Pedra. Revive o quarto centenário, revive a Revolução do 9 de julho de 32. Então a exposição tem esse bocadinho de coisas que faz com que a gente possa ter uma certa visão, uma certa ligação amorosa com essa cidade. Muito bacana, né, Tainá? Gente, vale a pena visitar. Exatamente, esse programa. E, ó, pois é, né, gente? São Paulo está fazendo aniversário. São 468 anos de história da cidade mais populosa do continente americano, do hemisfério sul e dos países da língua portuguesa. Isso é muito legal, né? São Paulo tem o 10º maior PIB do mundo e é a cidade brasileira mais influente no cenário mundial, estando entre as 15 mais globalizadas do planeta. Quanta coisa, né? Uau! Pois é, mas quem vai falar com a gente a respeito de São Paulo, no Notícias do Bem, é o professor do Mackenzie, historiador Daniel Carvalho, que está com a gente mais uma vez, aceitou o nosso convite para estar conosco aqui nesse feriadão de aniversário de São Paulo. Professor, obrigado pela sua participação, é sempre um prazer muito grande conversar com o senhor, recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem. Eu é que agradeço o convite, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. E é mesmo, estamos aqui nesse feriadão, mas estamos trabalhando. Eu estou no Mackenzie, porque nós estamos aqui na maratona para preparar tudo para o início do semestre, né? Então, é verdade, né? Dei essa paradinha aqui para conversar com vocês, bater um papo sempre gostoso e agradeço o convite logo de cara. Imagina, o prazer é todo nosso, professor. Bom, começar pelo começo, né? As origens de São Paulo têm a ver com os jesuítas, tem a ver com o desbravamento aqui dessa região do estado. São Paulo não nasceu, vamos dizer assim, para ser a capital, mas acabou se transformando na capital, né? Sim, São Paulo tem uma história também construída, né? Eu sempre falo isso, né? Que as datas comemorativas, elas são uma construção e elas vão passando pelo tempo, né? E camadas de significado, camadas de sentimento, né? Já que nós estamos falando até como a exposição trata, né? Uma arqueologia amorosa, né? Então existe um afeto também, então camadas de afeto, camadas de violência, camadas de sentimento que vão sendo adicionadas, né? O 25 de janeiro, ele é uma data que nós não temos como precisar que de fato em 25 de janeiro de 1554 houve a fundação de São Paulo de Piratininga, no Planalto de Piratininga. Como assim? A gente não tem como precisar, porque a documentação ela é ambígua, ela é lacunar, ela é insuficiente para dizer que esse dia é o dia. Mas esse dia ganha muita relevância, né? Porque é a data que a tradição coloca como sendo a data da conversão de São Paulo, do apóstolo Paulo, e isso obviamente tem uma relevância religiosa. Era uma cidade que foi fundada em torno da missionação jesuítica no Brasil, naquilo que nós chamamos a América Portuguesa, né? E não só isso, também no dia 25 de janeiro foi rezada a primeira missa do colégio, e isso torna o dia 25 de janeiro uma data muito forte, simbólica, né? Então as datas são assim, elas são construídas dessa forma, né? Uhum. A questão é que São Paulo, o Planalto de Piratininga já tinha um
povoamento anterior, né, àquilo que é São Paulo de Piratininga, que é Santo André da Borba do Campo. Santo André da Borba do Campo era uma vila que foi fundada em 1553, um ano antes, e ela já tinha status de vila, né? A primeira vila fundada nessa região, né, na época ainda das capitanias hereditárias, foi de 1532, que é São Vicente, né? Então 1532 é o momento de estabelecimento da colonização portuguesa nessa região, que hoje a gente chama Sudeste, ou Litoral Paulista, né? E isso vai aumentando o interesse e a necessidade dos portugueses de colonizarem, né? Então, São Paulo, ela vai ser construída, ela vai ter o seu embrião logo depois, ou alguns anos depois, da fundação de Santo André da Borda do Campo, e a população de Santo André da Borda do Campo vai ser transferida, tá, para São Paulo, né? Então, São Paulo ganha um reforço demográfico, porque a população vai ser transferida. Aí a gente pode se perguntar, por que transferem um grupo de pessoas, né? Porque Santo André era uma região, da Borda do Campo, era uma região extremamente devassada, ou seja, de fácil acesso, e a população que estava ali vivia em conflito com as outras populações que eram originárias da região, que eram os indígenas, né? São Paulo de Piratininga era uma região mais protegida, porque ela estava entre dois rios, né, o Tamanduateí e o Anhangabaú, e esses dois rios ali, que hoje o Anhangabaú a gente nem vê mais, né, porque ele está todo canalizado e aterrado, essa região ficava entre rios e ela era um planalto, então quem morasse ali conseguia ver possíveis ataques, né? Essa região era uma região muito conflituosa, né? Porque os portugueses entravam em conflito constante com grupos indígenas que não tinham sido reduzidos, como eu falava na época, não tinham sido reduzidos, isso quer dizer, não tinham sido catequizados e conquistados, né? Entendi. Professor, olha só, quando a gente caminha por São Paulo, né, quando a gente anda por São Paulo, parece que a gente, em alguns lugares, dá para reviver um pouquinho dessa história, né? É uma cidade que, por si só, em alguns pontos turísticos, em alguns pontos, a gente consegue entrar um pouquinho, né, nesse espaço e ver um pouco isso. Como que a gente vê a importância de preservar, né, esses pontos turísticos, de preservar esses prédios, preservar espaços ainda? Porque é uma luta constante ainda de muita gente aqui na cidade, né? Sim, nós temos alguns órgãos públicos dedicados a isso, né, em âmbito nacional, em âmbito estadual e também no âmbito municipal, né? Essa é uma luta constante. A gente já chegou a conversar em outros momentos sobre como que nós fazemos mal o nosso papel de mordomos dessa cidade, né, e das coisas que são históricas, né? A gente conserva mal e existe uma má vontade muito grande das lideranças em fazerem com que isso seja uma prioridade. Mas São Paulo é recheada desses pontos turísticos, mas que devem ser pensados como muito mais do que isso. Devem ser pensados também como um espaço de convivência, né, onde o paulistano e as pessoas que vêm para São Paulo convivem, né, um espaço público de fato. São Paulo é uma cidade de grandes contradições, como toda a metrópole, né? Você vê a pobreza e a riqueza conviverem muito, muito proximamente, né? Mas você tem regiões de São Paulo que você, como centro, né, o centro da cidade, o chamado Centro Velho, em que você tem lá o privilégio de ver uma série de edificações, mas as mais antigas, as edificações mais antigas não estão preservadas, né? Elas desapareceram. Por quê? Porque São Paulo demorou a se tornar uma cidade tão exuberante como ela é, tá? Então as edificações em São Paulo, como em todas as regiões fronteiriças do Império Português, eram extremamente provisórias, né? Eram casas de taipa. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador brasileiro, né, organizador da grande coleção da história do Brasil, que é a história da civilização brasileira, e um grande historiador de São Paulo, ele fala, não é, que no século XVIII, por exemplo, os homens bons, que eram as lideranças da Câmara, né, as lideranças camarárias da Vila de São Paulo,
falavam português na Câmara e redigiam documentos que iam para a coroa portuguesa em Lisboa em português, que era a língua do rei, mas falavam língua geral, que era a língua dos índios, falavam a língua geral em casa, com os escravos, que eram na sua maioria indígenas, com os serviçais, não necessariamente escravos, e até com as suas esposas. O Sérgio Buarque fala que as mulheres, em estrito senso, portuguesas, né, de nascimento português, mesmo tendo nascido nessa região, mas isso fazia parte do Império Português, elas nem português falavam, né, muitas vezes essas mulheres falavam língua geral, né, e os maridos portugueses falavam em língua geral com as suas esposas, que eram, no estrito senso, também portugueses. Então essa era uma região de uma população muito mestiça, misturada, né, o português paulista é digamos assim, o toponímico, ou o patronímico, o nome de região dado a alguém que mora em uma região mais antigo que nós temos na história da colonização portuguesa, são os paulistas, tá? E essa região de São Paulo, né, é uma região de onde saíam as bandeiras, de onde saíam as monções, né? A história de São Paulo é extremamente ligada com essa questão econômica, que era o aprisionamento de índios e a escravização desses índios, né, que eram trazidos para o Planalto para trabalharem na lavoura, para trabalharem na casa desses portugueses. Mas o português que morava aqui não é o português que a gente tem na cabeça, não. Ele era um português mestiço, que andava descalço, ao mesmo tempo que ele usava a couraça portuguesa, que era um armamento português, ele usava arco e flecha e andava descalço, que ele tinha aprendido com os índios, que era mais fácil se movimentar assim dentro das matas, né? Então, essa cidade vai desenvolvendo, né? Ela ganha foro de vila. Foro é um documento que diz, é como se fosse uma carta de nascimento, uma certidão de nascimento com algumas regras, tá? Isso é que é o foro. O foro de vila de São Paulo de Piratininga, é de 1560, então, portanto, 6 anos depois, né? É aí que ela recebe o foro de vila e um pelourinho, né? O pelourinho representa a ordem, representa a lei, né? Representa, até mesmo num sentido mais figurado, representa o rei, né? Que está lá distante, está lá em Lisboa, né? Mas essas regiões de franja, né? Ou seja, essas regiões longe, fronteiriças, muito longe do sol, que é o rei, elas são regiões extremamente pobres, né, empobrecidas. São Paulo vai ganhando mais força a partir de 1580 até o comecinho de 1600, quando ela ganha uma casa de fundição que servia para fundir o ouro que estava sendo encontrado aqui. É o momento onde começa a se encontrar ouro no Planalto, né? Os índios começam a trazer as itaberabas, que quer dizer pedra que brilha, né? Essas pedras que brilham eram pedras preciosas que iam sendo trazidas, né? Mas São Paulo só vai se tornar sede da capitania mesmo, ela só vai se tornar sede em 1709. Então veja, de 1554 até 1709, São Paulo é uma vila e ela vai se tornar então sede da capitania. Em 1711, então 2 anos depois que ela se tornou sede da capitania, aquilo que depois vai ser província e que depois vai ser estado, tá? Então chamava capitania, depois província, depois estado. É 1711 que ela vai se tornar cidade. Então ela deixa de ser a vila de Piratininga, São Paulo de Piratininga, e passa a ser cidade. A essa altura ela tem mais ou menos 3.000 habitantes. Então ela vai se tornar cidade ali no alvorecer do século XVIII, 1711. 1720, a coroa, porque o ouro das Minas Gerais começa a ficar muito relevante, a coroa divide a capitania, né? Aí São Paulo fica mais ou menos o que é o estado hoje, um pedaço do que é Mato Grosso do Sul e o Paraná. Isso fica sendo a capitania de São Paulo, e a capitania de Minas Gerais vai se tornar uma capitania em si mesma, né? A cidade ela vai ser chamada de cidade, então, a partir de 1711, e aí, um século depois, já lá no Império, é que ela vai ser chamada de cidade imperial, né? 1823 ela ganha o título de cidade imperial. Aí ela era apelidada de cidade imperial
e Burgo dos Estudantes, porque aí já tinha sido fundada a Escola de Direito, né? E aí São Paulo vai pegando o fôlego, né? Mas ainda muito empobrecida se comparado ao Rio de Janeiro, se comparado ao Recife, se comparado a Salvador, né? É só no século XIX mesmo, né, a partir da segunda metade do século XIX, é que São Paulo vai crescendo, vai ganhando importância econômica por conta do café, e aí na virada do século XIX para o XX, a famosa história que a gente conhece da imigração, da abolição da escravatura e dos primeiros surtos industriais. E aí São Paulo vai se tornando mais aquilo que a gente conhece hoje. Uma cidade, né, professor, muito receptiva, e a gente vê isso contribuindo para a história e contribuindo para que São Paulo seja cosmopolita. Quer dizer, a gente tem aqui legiões, né, de habitantes que vieram de outros países, né? A gente tem colônia italiana muito forte, a gente tem a colônia japonesa muito forte. Quer dizer, São Paulo recebeu toda essa população e isso contribuiu para transformar São Paulo no que ela é hoje, né? Com certeza, né? São Paulo, ela se torna ali no começo do século aquilo que na geografia chama de foco de atração. Se torna um foco de atração muito forte, né? Por quê? Porque a cidade está crescendo, os postos de trabalho também, a indústria começa a se desenvolver, mas principalmente o café, né? Então essa região, São Paulo em si mesmo enquanto cidade é o entroncamento, né? Alguns historiadores dizem que São Paulo é um entroncamento, ou seja, um encontro de caminhos, desde a época em que os portugueses nem tinham chegado aqui ainda, né? Que as populações indígenas já encontravam no Planalto de Piratininga uma área de interação, de escambo, trocas comerciais. Então, de que São Paulo já era isso desde os indígenas. Agora, muitas pessoas falam isso para exaltar São Paulo e tal, e dizer que São Paulo é a locomotiva da nação e aquela coisa toda. Isso não importa muito, né? Mas é importante notarmos que São Paulo tem uma história, assim, de encontros, de trocas. Mas é também interessante notar que esses encontros e essas trocas não são destituídos de conflitos, né? O tempo todo há conflitos, nem sempre os imigrantes são bem recebidos, mas eles lutam muito para permanecer. Por quê? Porque a maioria dos imigrantes não vão passear. Quando eles imigram porque o seu lugar de origem se tornou tão inóspito, se tornou tão difícil, né? Se tornou tão sem oportunidades, que eles precisam partir para um novo lugar. Então, os japoneses que para cá vieram, os libaneses, os italianos, os espanhóis, os portugueses recém-chegados, essa gente toda que vem no começo do século, não vem para passear, não é? Vem para fixar-se e vem para ganhar a vida, né? Para cuidar da sua família. E São Paulo é até hoje, então, esse foco de atração pela sua grande importância econômica, pelo dinamismo econômico, né? E a sua representatividade no cenário internacional. Veja, São Paulo recebe novas levas de imigrantes durante o século XX e no século XXI, com as crises que nós vamos ver nas Américas principalmente, né? Então, nos nossos vizinhos e na América Caribenha, no Haiti, por exemplo, as crises geradas por questões econômicas, mas também por desastres ambientais, vão fazer com que essas populações venham para São Paulo, né? Tenham São Paulo como seu destino, e São Paulo tem uma grande dificuldade em receber essa gente toda, porque é muita gente, né? E as populações que, uma vez que estão aqui, elas também, muita gente recebe com uma certa resistência, né? Mas é necessário sempre pensar em São Paulo como esse lugar de receptividade, né? São Paulo recebeu, por exemplo, os imigrantes da seca, né? Então, os imigrantes da seca que vinham do Nordeste, da região Nordeste, do Sertão e do Agreste, também vieram para São Paulo, se estabeleceram. São Paulo não é de um povo, né? São Paulo é de muita gente, são muitas camadas, muitos sotaques. Não existe um sotaque paulistano. As pessoas até brincam, esse é o sotaque paulistano. Aí o paulistano diz, não, esse é o sotaque da Moca, esse é o sotaque de Santana. Por quê? Porque São Paulo, são muitas São Paulos, né? E o nosso desafio é tornar São Paulo uma cidade que de fato ofereça oportunidade, que de fato receba, né? Mas não é fácil a vida de quem vem para São Paulo,
principalmente de lugares em que a gente, dentro de ciências humanas, falam que são imigrantes considerados não convenientes, que é aquele imigrante pobre, né, que vem para trabalhar, mas São Paulo vive dessa mão de obra que vem para cá ganhar a vida, né? São Paulo é uma cidade extremamente dinâmica e que a gente tem uma relação, às vezes, de amor e ódio, mas nesse aniversário vamos tentar ressaltar a relação de amor, né? E assim, a gente vê hoje, os números de São Paulo são impressionantes, né? E os números econômicos de São Paulo, apesar da crise que, enfim, o mundo está enfrentando e tal, são números realmente muito importantes, né? São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul, é a maior cidade de língua portuguesa do mundo, quer dizer, são muitos números muito importantes que fazem de São Paulo, enfim, o que São Paulo é hoje, né, professor? Com certeza, né? São Paulo, do ponto de vista econômico, né, é uma grande potência, né? Maior parte das empresas estão aqui, empresas internacionais, o histórico de São Paulo, né? São Paulo teve um processo de industrialização forte, não é? Principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, com aquilo que a gente chama de substituição de importações. Isso significa o quê? Que aquilo que a gente não podia mais importar da Europa, porque a Europa estava em guerra, era necessário produzir aqui, né? Então substitui-se importação por um produto doméstico. Isso é o motor fundamental da industrialização em São Paulo. Mas nós vamos ter outros momentos, né, de surtos econômicos e desenvolvimento, políticas públicas mesmo, de programas econômicos voltados para o desenvolvimento econômico de São Paulo. E São Paulo, então, vai se tornando essa cidade, né? O dinheiro do café foi aquele dinheiro acumulado, né, uma acumulação primitiva fundamental para que houvesse a industrialização. Então, os grandes cafeicultores paulistas vinham para São Paulo estabelecer residência, porque essa era uma região onde existiam os principais escritórios de comércio, né, na primeira metade do século XX. Então, essa região foi se tornando esse lugar. Fora que São Paulo tinha a escola de direito, né, então já havia uma tradição de formação de bacharéis. São Paulo tinha escola superior, né, até o próprio Mackenzie, por exemplo, já estabelece um curso de comércio em 1902. Então, em 1902 se funda o primeiro curso de comércio, chamava-se Curso Superior Comercial, para formar pessoas aptas para a gestão dos negócios. Olha só que interessante, 1902, é o primeiro do Brasil. 6 meses depois, funda-se também a Escola de Comércio Álvares Penteado, então, que é hoje a FECAP, né? Então, nós temos aí uma série de instituições em São Paulo que vão preparando a mão de obra, que vão preparando o terreno, que vão preparando o espaço para aquilo que São Paulo vem se tornar economicamente nos dias de hoje. E São Paulo, então, segue crescendo, né? É, de fato, a cidade mais cosmopolita. Eu vim do interior de São Paulo e vim para cá estudar, fazer faculdade, né? E eu me lembro de ficar impressionado em São Paulo, porque você andava pelas ruas e ouvia pessoas falando em diversas línguas, né? Eu lá no meu interior, na cidade pequena, eu só ouvia o mesmo sotaque, a mesma gente, sempre, com as mesmas caras e as mesmas roupas até, né? Mas quando cheguei em São Paulo, me deparei com aquela diversidade imensa, né, de pessoas, de sotaques, de línguas. E é assim como o que acontece. São Paulo é essa cidade do trabalho, né, e cidade de gente corrida. Uma vez eu estive em Portugal e eu estava conversando dentro do bonde e uma senhora falou: "Da onde você veio?", né? Eu disse: "Do Brasil". Ela: "Mas isso eu já percebi, eu quero dizer de que lugar de São Paulo, de que lugar do Brasil?". Aí eu disse: "Eu moro em São Paulo". Ela disse: "É gente muito corrida, nunca vi, para que trabalhar desse tanto?". Ela falou desse jeito, né? E o paulistano tem essa fama, né? De gente que acorda cedo, dorme tarde, a cidade que nunca para, né? E isso não quer dizer que é um mar de rosas e uma espécie de paraíso, mas é uma cidade de oportunidades e uma cidade que tem que olhar para as suas contradições, e principalmente para as populações mais vulneráveis, para que ela seja, para os próximos 500 anos, para que ela continue sendo acolhedora e para que ela continue forte, né?
Com certeza. Professor, a gente queria agradecer a sua participação aqui no Notícias do Bem. Sempre um prazer, né, ter essas aulas de história, né, nesses momentos. E obrigado por separar esse tempo. Eu sei que está na correria, apesar do feriadão, eu sei que o senhor está na correria aí no Mackenzie, mas obrigado por separar esse tempo. Volte sempre aqui no Notícias do Bem, a gente adora conversar com o senhor aqui. E aproveitando um comentário que você fez lá no comecinho, né, São Paulo é dividido naquele sentimento de tipo, de amor e não, e desamor ali, né? O Ricardo Reis, que participa sempre aqui da programação, ele colocou negócio de São Paulo por 3 dias só. Sou bicho do interior. Às vezes quem vem do interior não consegue gostar da nossa correria, mas como o Caetano disse, né, ele aprendeu a gostar de São Paulo, né, porque Narciso não gosta daquilo que não é espelho. Então, às vezes, a gente se depara com o que é estranho e a gente fica... Mas depois ele ama São Paulo e assim vai, tem um amor por São Paulo, né? São Paulo é exatamente. A gente que é bicho do interior também, de vez em quando assusta. A gente, quando chega em São Paulo, dá uma assustada assim, mas depois acostuma. Obrigado, professor. Obrigado pelo papo, pelo convite, e sempre que precisarem de um olhar do historiador, eu estou disponível. Tá certo. O contato do professor Daniel também, daniel.paula@mackenzie.br, para quem quiser mandar um e-mail, enfim, né, ter mais informações aí, quiser conversar sobre história também, é sempre um ótimo papo. Obrigado, professor, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Até o professor do Instituto Presbiteriano Mackenzie, historiador Daniel Carvalho, participando com a gente aqui no Notícias do Bem desse feriadão, aniversário de São Paulo. Agora você já sabe tudo sobre São Paulo, né? Depois dessa conversa... Os principais pontos de São Paulo, agora você sabe, da história. Agora você vai num ponto turístico já com uma compreensão melhor. E o Ricardo Reis, quando chegar em São Paulo, nesses 3 dias, também já vai ter uma visão diferenciada da cidade, né? Não é verdade? Muita gente fala em controle de peso, gente. Preservando a saúde, evitando o famoso efeito sanfona, esse processo sistêmico envolve uma série diferente de fatores. É verdade. Para que ele seja efetivo, é fundamental que a estratégia envolva mudança de estilo de vida, atividade física regular e, claro, acompanhamento de nutricionista. É isso mesmo. E claro, né, hoje, para você entender ainda mais sobre esse assunto, né, de como colocar tudo isso em prática, para ter uma qualidade de vida melhor, quem vai estar aqui ao vivo para falar com a gente sobre esse tema no Notícias do Bem é a nutricionista funcional Tâmara Mesquita. E você pode participar. Deixe seu recado, faça sua pergunta por meio do nosso chat. Participe, nós contamos com a sua participação, né? É verdade, fique à vontade aí, esse espaço é todo seu. E olha só, a Agência Nacional de Saúde publicou resolução que inclui os testes rápidos da Covid-19 na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A medida já está valendo, inclusive, viu? É verdade. Então veja só um resumo da reportagem que Notícias do Bem preparou para você sobre este assunto. O teste será oferecido para usuários que tenham planos ambulatorial, hospitalar ou de referência, feito a partir de indicação médica em casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. O paciente deve estar entre o 1º e o 7º dia de sintomas. A decisão foi tomada por conta do avanço da variante Ômicron, que provocou uma alta nas infecções pelo coronavírus. A própria regulamentação, ela prevê as situações em que o teste tem que ser coberto, porque para ser coberto pelo plano de saúde é necessário um pedido médico, né? É um encaminhamento médico, não é simplesmente você achar que está com sintoma e ir até um laboratório que seja credenciado do seu plano e pedir, tá? Não é assim, você precisa passar em consulta, mesmo que seja teleconsulta, a regulamentação da teleconsulta permanece em vigor. Na hipótese de negativa do plano de saúde, continua como antes, como em qualquer situação de algum procedimento regulamentado pela ANS, em caso de negativa é injusta. De acordo com a agência, a decisão leva em consideração o contexto atual, que conta com a circulação e rápido crescimento de casos relacionados à nova variante.
Pois é, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no Notícias do Bem, para você ficar informado também a respeito de como é que você pode pedir, né, o teste para o seu plano de saúde. Enfim, a gente vai trazer todos os detalhes para você. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil nesse feriadão em São Paulo, né? Não é feriadão no Brasil, mas é feriadão em São Paulo. A Tainá vai lá no telão contar pra gente, Tainá. Exatamente, né? Feriado e as instabilidades ainda vão seguir concentradas sobre as regiões sudeste e sul do país, mas o sol ainda consegue aparecer e as temperaturas ainda sobem, né? A gente percebe aí, ó, ontem, por exemplo, aqui em São Paulo foi um sol, um calor terrível, né? Mas ainda o sol aparece intercalando com períodos de chuvas em alguns períodos aí do dia, né? Isso a gente já explicou que é porque o ar quente e úmido predomina sobre o Brasil e nuvens carregadas se formam sobre a maioria das áreas do país. E a chuva pode ser fato em diversos estados, né? Em São Paulo, vai ter sol e aumentos de nuvens de manhã e pancada de chuva à tarde. E à noite o tempo fica aberto. Mínima de 20 graus e máxima de 34 graus. Em Ouro Preto, os mineiros vão ter sol com nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Em Apucarana, em Santa Catarina, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva durante o período da tarde. Mínima de 20 graus e máxima de 35 graus. Muito bem, tempo passado a limpo aí pela nossa Tainá Félix. Só uma correção aqui, Tainá. Apucarana é no Paraná. Eu quero fazer essa correção. Apucarana fica no Paraná, gente. Inclusive, nós temos amigos lá. Queria até fazer essa correção, porque quando eu fiz, foi até por conta que a gente estava conversando, eu quis pôr a cidade de Apucarana. Quando eu vi ali, depois eu fiz A gente corrige aqui depois conversando no bate-papo. Acontece. Apucarana, no Paraná, gente. Agora, uma cidade gostosa, bonita, vale a pena conhecer. Agora eu vou te contar, 34 graus em São Paulo é de matar, né? É de matar. Então, eu vi um post esses dias que é uma ofensa aqueles amigos ainda nos dias de hoje não terem uma piscina para convidar o coleguinha para ir para lá. Tava rolando esse post nos Instagrams aí da vida, nas redes sociais, né? Se tiver piscina aí, pode convidar, não tem problema. Olha só, é hora da nossa coluna Carrinho de Compras, produzida pelo Ministério da Agricultura. Hoje nós vamos saber mais sobre as vantagens do consumo do leite e seus derivados. Vamos lá, vaquinhas, vamos lá. Olá, bem-vindos a mais um Carrinho de Compras. Eu sou Gabriela Noronha e o programa hoje é comigo. Vamos, princesa, vamos, mimosa, que é a hora da ordenha e o leite não pode esperar. O leite é um dos alimentos mais versáteis que temos. Pode ser consumido in natura ou como um de seus muitos derivados. O leite ordenhado não vai direto para o consumo. Ele passa por processos que vão garantir a sua qualidade e que geram diversos produtos, como requeijão, queijo, manteiga, iogurte e muitos outros. O leite tem vários benefícios, né? O principal é que é uma fonte de proteínas, também uma fonte importante de cálcio e exerce várias funções no organismo. Além disso, os derivados do leite, como iogurtes, coalhadas, eles também são fontes de probióticos, que são bactérias saudáveis que ajudam a colonizar nosso intestino e proteger contra micro-organismos patógenos, né? E nos defender mesmo de doenças que podem trazer muitos prejuízos para a nossa saúde. O Brasil é o terceiro maior produtor de leites e derivados do mundo. E uma coisa legal dessa produção é que boa parte dela é feita por produtores que trabalham em suas propriedades ou se organizam em cooperativas. Bom, pessoal, o dia já está chegando ao fim aqui na Fazenda e o Carrinho de Compras também. E se vocês gostaram do programa, não esqueçam de se inscrever no canal, ok? Até a próxima, tchau, tchau! Muito bem, e se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica.
Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano e período integral, com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês! Reforçando então, 2 unidades, uma no Butantã, outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, o site está para você aqui, www.centrorenovo.com.br. Recado dado, Tainá. Falando em recado, é hora dos nossos recados do chat, né? Vamos lá? Boa, vamos interagir lá. Com o pessoal. Com certeza, né? Claro, marcando presença aqui, já até conversei com ele alguns momentos aqui, nosso querido amigo Ricardo Reyes, que inclusive ele disse que está 40 graus lá na sombra. Imagina no sol. Imagina no sol. Tá exagerando, né? Sei não. Imagina. Pelo menos a sensação térmica deve ser, não sei se o termômetro está assim, mas tem a sensação térmica com certeza. Com certeza, né? Clara Sueli aqui com a gente, ela falou muito conhecimento na nossa entrevista. Uhum. Exatamente. E aqui a Clara Sueli também participando diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a Josiane, boa tarde, aqui em Roma. Estou limpando a cozinha e depois do almoço, né? Enquanto assisto Notícias do Bem. Olha. Não vejo a hora de ir para o Brasil e fazer uma visita na igreja. Será muito bem-vinda. Venha. Esperando você. Estamos te aguardando. Solange Barbosa acompanhando também a Novolândia aqui. Bom dia, irmãos e irmãs. Raízes Profundas também marcando presença aqui na nosso programa Notícias do Bem. Fique à vontade, participe com a gente então, Mande tá bom? mensagem, continue aqui com a gente. E depois do intervalo, planos de saúde são obrigados a cobrir testes contra a Covid-19. Veja quais as regras para solicitação. E ainda, muita gente fala em controle de peso, né? Preservando a saúde, evitando o efeito sanfona, aquele vai e vem da balança. Esse processo sistêmico, né? Envolve uma série de fatores para que ele seja efetivo. É fundamental que a estratégia envolva, primeiro, mudança de estilo de vida, né? Atividade física regular e, claro, o acompanhamento de um profissional em nutrição. Você vai entender como é que você coloca tudo isso em prática hoje para ter uma qualidade de vida melhor, né, Tainá? Exatamente. Então, participe da nossa programação, envie a sua pergunta, porque nós teremos a presença da nutricionista funcional Tâmara Mesquita. Então, se você já tem as suas dúvidas aí, suas curiosidades, esse é o momento. Continue aqui com a nossa programação. O intervalo é rápido, voltamos já já. As inscrições para as classes da nossa Escola Bíblica Dominical já estão abertas. No site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clique em Ensino e depois Escola Bíblica Dominical. Você vai visualizar a EBD infantil e depois a EBD adultos. As aulas vão começar sempre às 9h30 da manhã, todas simultaneamente. E apenas as aulas do templo serão transmitidas pela IPPTV. Para garantir sua vaga, acesse em Classes da EBD Adultos. Clique em Inscrição e leia com atenção todas as instruções. Você vai ver todas as classes disponíveis. A Essência da Fé Cristã 1 é recomendada para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas são novos na fé ou não vêm de uma igreja reformada. Após terminar essa primeira etapa, você deverá fazer a Essência da Fé Cristã 2. Essas salas funcionarão ao mesmo tempo a partir do dia 6 de fevereiro. A novidade fica por conta dos cursos de livros da Bíblia.
Êxodo e Salmos serão estudados no templo. Os livros de Jó, Mateus e Gálatas também vão estar no currículo da IBD a partir do dia 6 de fevereiro. Você deverá fazer sua inscrição escolhendo apenas uma classe, apenas um livro, já que todas as salas vão ser no mesmo horário. Reúna os amigos, façam as inscrições juntos e estudem juntos. Rolando a página, você vai ver os outros cursos disponíveis nesse primeiro semestre e que terão suas inscrições abertas nos próximos meses. Os livros de Provérbios e Efésios a partir do dia 14 de março, o Evangelho de Marcos a partir do dia 11 de abril e os livros de Eclesiastes e Cânticos a partir do dia 2 de maio, assim como os 5 pontos do calvinismo. Se você desistir, libere a sua vaga. Todas essas instruções estão disponíveis no nosso site. Fique atento às redes sociais da igreja e nos acompanhe nessa reestruturação da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. 2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente nesse feriadão aniversário de São Paulo, você acompanhando o nosso Notícias do Bem, ficando sempre muito bem informado. Lembrando que o nosso encontro, de segunda a sexta, sempre 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Exatamente. Nós contamos com a sua participação aqui no nosso chat. Interaja. Sabe o que eu queria pedir? Manda uma mensagem de parabéns aqui para o aniversário de São Paulo. Deixa aqui um recadinho para São Paulo, você que mora aqui, que ama essa cidade, que é um paulista de coração, né? Não sei. Não nasceu aqui, mas adotou a cidade. Você que nasceu e que desbrava essa cidade, ama. Você que é daqui, tá morando fora, mande uma mensagem especial de aniversário, deixa aqui seu recadinho, que aí eu leio no finalzinho. A gente vai ler daqui, mais pra frente a gente lê então. Então vamos continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil. Para esse feriadão, a Tainá continua contando pra gente lá no telão, né, Tainá? Vamos lá? Vamos lá, e sem trocas de estados aqui, ó. O feriado continua com temperaturas altas e a previsão, com pancadas de chuva nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e nós temos ali um aumento de nuvens de manhã e, claro, o sol sempre presente e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 23 graus, a mínima, e máxima de 37. Já na região nordeste, em Recife, em Pernambuco, também tem sol, com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva e as temperaturas variam de 25 graus e máxima de 30 graus. Já em Rio Branco, no Acre, sol e muitas nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 graus e máxima de 32 graus.
E, claro, a gente já sabe, é aquele calorzinho, é aquela chuva com aquele mormaçozinho logo após, né? Aquele calor que a gente já conhece. Agora, se a gente estava reclamando aqui dos... É 34 em São Paulo, né? Imagina 37 lá em Ponta Porã. Menina, que calor. Não é fácil, né? Não é não, né? Não é. Vamos lá. Vamos... Olha só, pessoal, o governo federal anunciou novas medidas que estabelecem restrições e requisitos excepcionais e temporários para a entrada no Brasil durante a pandemia. Então, você que vai viajar para fora do Brasil, fique atento. A entrada é autorizada desde que o viajante apresente à companhia aérea responsável pelo voo antes do embarque documento que comprove resultado negativo em teste de antígeno contra a Covid-19. Ele deverá ter sido feito até 24 horas antes. Também será aceito teste laboratorial RT-PCR, feito até 72 horas antes da viagem. Em caso de conexões ou escalas, se o viajante permanecer em área restrita do aeroporto, os prazos considerados são os de embarque no primeiro trecho. Se o viajante sair da área restrita do aeroporto ou fizer migração que ultrapasse os prazos previstos dos testes, vai ser exigido um novo teste. Também vai ser necessário apresentar à companhia aérea responsável pelo voo até 24 horas antes do embarque, comprovante impresso ou em meio eletrônico do preenchimento da declaração de saúde do viajante com a concordância sobre as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período em que estiver aqui no Brasil. Outro documento a ser apresentado antes do embarque é o comprovante de vacinação, impresso ou em meio eletrônico. A regra prevê isenção do comprovante de vacinação para viajantes com condição de saúde que contraindiquem a imunização, desde que atestados por um laudo médico e outros casos especiais. Mesmo assim, ao ingressar no Brasil, precisa fazer quarentena de 14 dias na cidade de destino final. A portaria também inclui procedimentos de entrada no país por rodovias e ferrovias. Nesses casos, os viajantes de outros países precisam apresentar o comprovante de vacinação no embarque e nos pontos de controle terrestres. A portaria também autoriza o transporte aquaviário de passageiros, brasileiros ou estrangeiros, somente em águas brasileiras e em cruzeiros marítimos. É necessária a edição prévia de um documento pelo Ministério da Saúde, que precisa dispor sobre o cenário epidemiológico, a definição das situações consideradas surtos de Covid em embarcações e condições para cumprimento da quarentena de passageiros e de embarcações, se isso acontecer. Então, fique de olho aí nessas novas regras que foram divulgadas pelo nosso Ministério da Saúde. Fica algumas mudanças ali. Com certeza, né? Principalmente se você vai viajar para fora do Brasil, é bom ficar atento. Porque senão os transtornos não são legais, não, gente. É bom evitar. E hoje é dia da nossa coluna Direito do Consumidor. Pois é, a advogada doutora Adriana Pereira vai falar para a gente sobre o Estatuto do Idoso. Quando e como ter direito à viagem gratuita ou com desconto. E ela ainda dá dicas do que fazer se acontecer um extravio de bagagem. Confira todas essas informações e aproveite ao máximo a sua viagem. Olá, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre Estatuto do Idoso, a possibilidade que alguns perfis de idosos podem viajar gratuitamente ou com um tipo de desconto, como exercer seu direito, que requisitos eu tenho que preencher para poder fazer, ter jus a esse direito. A gente vai falar um pouco sobre isso e vai falar um pouco sobre extravio de bagagem, que é bastante comum nessa época do ano, e as dicas do extravio de bagagem são válidas para qualquer tipo de consumidor, seja você criança, idoso, jovem, adolescente, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, a lei do Estatuto do Idoso, que é 10.741 de 2003, ela fala sobre o direito que o idoso tem de viajar gratuitamente nos transportes rodoviários interestaduais. Então, toda empresa que atua nessa área de transporte rodoviário tem que garantir, tem que disponibilizar 2 vagas para que sejam ocupadas por idosos e esses idosos não paguem absolutamente nada. Mas digamos que essas 2 vagas gratuitas, elas já foram preenchidas. O que a empresa é obrigada a fazer? Ela tem que oferecer a passagem rodoviária com 50% de desconto para poder viabilizar a viagem com desconto desse idoso. Quem se enquadra nesse perfil? São os idosos acima de 60 anos de baixa renda, então que ganham até 2 salários mínimos. É preciso que, se você não está cadastrado no programa social do governo federal, você vai precisar ir até um centro de referência de assistência social, que a gente chama de CRAS.
Nesse CRAS, você pode se cadastrar. Para isso, você vai ter que levar o seu CPF, o seu título de eleitor e o seu número de identificação social. Quando você levar esses documentos, você vai solicitar a elaboração, a confecção do cartão do idoso. Esse cartão, a carteira de idoso é emitida após 90 dias do cadastramento, mas nesse intervalo de tempo você ganha uma declaração provisória de que você fez o cadastro e que você solicitou a sua carteira de idoso. Essa declaração provisória, ela tem validade de 180 dias, para poder você fazer uso até que o seu cartão de cidadão chegue. O cartão de cidadão, cartão do idoso, ele é válido, não tem prazo de validade? Não, ele tem validade por 2 anos. Então, como é que eu exerço? Eu já tenho cartão, eu já sou cadastrado no programa social, eu peguei lá meu cartão de idoso, como é que eu faço para exercer esse meu direito? Você vai até o guichê da empresa. Essa empresa ela tem que disponibilizar, como eu disse, 2 assentos gratuitos, ou no caso deles já terem sido preenchidos, 50% do valor da passagem, e aí ela vai te emitir um bilhete que tem validade de 30 dias úteis. E eu, consumidor idoso, posso marcar a minha viagem até 3 horas antes do início da viagem. Então, eu vou no guichê, se eu já tenho posse no bilhete, chego 3 horas antes do início da viagem, eu posso fazer uso, exercer esse meu direito. Mas digamos que a empresa não esteja respeitando o direito do consumidor, esteja violando, você, consumidor, pode fazer o quê? Bom, você pode formular uma reclamação na ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o que a gente chama de sigla, né? ANTT. Você pode entrar em contato com o telefone 166, que é gratuito, ou você pode mandar um e-mail, que é pelo endereço eletrônico ouvidoria@antt.gov.br. Então, no caso de você não estar sendo respeitado nos seus direitos, você pode procurar esses 3 canais, que são gratuitos, ou então, até mesmo, formular uma reclamação no órgão de defesa do consumidor, no PROCON mais perto de sua cidade, falando que o Estatuto do Idoso está sendo desrespeitado, que você cumpre todos os requisitos e que você está tentando viajar e não está sendo disponibilizado o seu direito. O outro assunto que a gente vai tratar, e que é válido para qualquer tipo de consumidor, é o extravio de bagagem. Infelizmente, a gente viaja, às vezes viaja por longos períodos, isso é mais comum na aviação aérea, e a sua bagagem é extraviada. O que você deve fazer? Então, primeiro, no setor de retirada de bagagem, você deve procurar um funcionário da empresa aérea na qual você viajou. Nesse contato, você vai falar que teve extravio de bagagem e você quer fazer uma comunicação sobre irregularidade de bagagem, é o CIR. Nesse pedido, você vai formalizar que você teve a sua bagagem extraviada. Para isso, você vai precisar um documento de identidade, ou se você tiver de posse do seu passaporte, pode ser o passaporte, pode ser o cartão, você vai precisar do cartão de embarque e você vai precisar também do comprovante de que você despachou aquela bagagem. E aí você vai fazer um comunicado de irregularidade sobre bagagem. A empresa, ela tem 7 dias para poder achar sua bagagem, no caso de voos nacionais, e ela tem até 21 dias para poder achar sua bagagem em voos internacionais. Não sendo encontrada, você tem um direito à indenização. Isso está previsto lá na resolução 400 da ANAC. Mas o que acontece? Apesar de haver muito questionamento, essa indenização ela é fixada, ela é paga até um certo valor. Esse valor varia de R$ 8.600, R$ 8.700. Mas aí você fala assim, mas a minha bagagem valia muito mais, eu tinha itens de muito mais valor. Então, para isso, você precisa tomar um cuidado. Antes de você viajar, antes de você despachar a sua bagagem, você precisa fazer uma declaração especial de valor. Essa declaração especial de valor, ela tem como única finalidade falar, olha, essa minha bagagem que eu estou despachando, ela tem itens que, se forem extraviados, se forem perdidos, superam o valor que normalmente a empresa aérea indeniza, que é de R$ 8.600, R$ 8.700. Então, na verdade, eu vou declarar que a minha bagagem, ela tem valor maior do que o valor inicialmente fixado para a indenização.
não sendo passados esse prazo, não sendo identificada a bagagem, a empresa aérea tem que indenizar o consumidor até 7 dias. Então, tome cuidado, identifique a sua bagagem, tome cuidado para não perder o comprovante de despacho de bagagem, porque se acontecer algum problema, você vai precisar dele. Tente diferenciar a sua bagagem e não chegar... Isso é uma dica que é bem usada e bem útil, é você não chegar no último instante do check-in. Por quê? No último instante do check-in, está tendo um encerramento de um voo, vai começar um outro voo, às vezes em localidades diferentes, e aí você corre o risco, sim, de ter sua bagagem extraviada. Então, chegue antes no check-in, identifique claramente a sua bagagem, guarde o comprovante de despacho de bagagem e não saia do setor de recolhimento de bagagem, se você teve problema, antes de fazer essa declaração de irregularidade de bagagem. Então, procure um profissional da empresa aérea para você poder reclamar que você teve a bagagem extraviada. A gente fala de viação aérea, de empresas aéreas, porque no transporte rodoviário, normalmente, você vê a sua bagagem sendo colocada no ônibus e praticamente não ocorre esse tipo de problema. Então, essa resolução, ela é da ANAC, da Aviação Civil, exatamente porque eu entrego a minha mala, né? Entrego a minha bagagem para um funcionário e aí eu perco, não tenho mais controle para onde essa bagagem foi, se ela foi para o destino correto, e tenho uma série de transtornos, porque vou ficar um tempo sem a bagagem até que a bagagem seja encontrada. Espero que essa dica tenha sido útil para você e que, com isso, você evite problemas ou faça valer o seu direito. Aí, dicas importantes, né? E a gente tem mais um recado para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site. O endereço do site está aqui para você, www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Certinho, Tainá? Certinho. Tem mais gente aí interagindo com a gente? Tem mais gente, vamos dar mais recados, sim, com certeza. Maria Lúcia Meirelli está aqui com a gente. Boa tarde, irmãos, bom estar com vocês, né? Mais uma semana. Agradeço a cada oportunidade. Parabéns, São Paulo, e a cada paulistano. Falando do Rio de Janeiro, cidade, né? Aqui, ó, com 50 graus. Meu Deus. A nossa turma tá 40, aqui tá 50, que tal? Com muito carinho. Não, e aí o WV colocou aqui, boa tarde também, diretamente de Mogi Guaçu, de São Paulo. E o Juvenal também, boa tarde, Pirituba, São Paulo, capital, aqui ó, participando, em Pirituba, 32 graus. Uau! E claro, o Ricardo Reis, né, colocou, quem assiste Notícias do Bem, fica... bem, né? Fica bem. Pronto, já. E o Marcelo Elias também aqui participando com o projeto Mão Amiga, de Vitória, Cariacica. A Laura colocou aqui vários emojis do mundo e corações e tudo mais. E a Aline Rani acompanhando de Recife a programação do Notícias do Bem. Bacana, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Olha Exatamente. só, um estudo indutivo da Confissão de Fé de Westminster, A Fé dos Eleitos. Confira esse lançamento da editora Ezion para você. Você conhece a Confissão de Fé de Westminster? Adotada por muitas igrejas presbiterianas e de outras denominações reformadas ao redor do mundo, ela foi produzida por mais de 120 teólogos com o propósito de promover uniformidade na adoração e nas doutrinas da igreja. Sabendo da importância de uma igreja que ensina a sã doutrina, a editora Ezion lança as revistas de estudos indutivos A Fé dos Eleitos 1 e 2. E o EAD Pinheiros lança o curso Entendendo a Confissão de Fé de Westminster. Igreja, precisamos conhecer e entender de maneira profunda as doutrinas teológicas que seguimos. É assim que vai nos ajudar a aplicar em nossa vida prática aquilo que cremos. Ao adquirir o curso Entendendo a Confissão de Fé de Westminster, você recebe em sua casa as revistas de estudos indutivos A Fé dos Eleitos 1 e 2.
Acesse o site ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se neste curso. Se preferir, adquira as revistas individualmente no site editoraesion.com.br. Olha só que legal, Boa hein? dica, né? É excelente. Já tem o site, tem tudo aí para você acessar e adquirir o seu. A Agência Nacional de Saúde publicou resolução que inclui os testes rápidos da Covid-19 na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Pois é, a medida já está valendo. Veja a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse assunto. O teste será oferecido para usuários que tenham planos ambulatorial, hospitalar ou de referência, feito a partir de indicação médica em casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. O paciente deve estar entre o 1º e o 7º dia de sintomas. A decisão foi tomada por conta do avanço da variante Ômicron, que provocou uma alta nas infecções pelo coronavírus. A própria regulamentação, ela prevê as situações em que o teste tem que ser coberto, porque para ser coberto pelo plano de saúde é necessário um pedido médico, né? É um encaminhamento médico, não é simplesmente você achar que está com sintoma e ir até um laboratório que seja credenciado do seu plano e pedir, tá? Não é assim, você precisa passar em consulta, mesmo que seja teleconsulta, a regulamentação da teleconsulta permanece em vigor. Na hipótese de negativa do plano de saúde, continua como antes, como em qualquer situação de algum procedimento regulamentado pela ANS. Em caso de negativa, a negativa é injusta. Então, o que é importante? Entender quais são esses requisitos, que são os sintomas, e que é o dia, né, o período em que você está, demora demais para fazer, de fato, aí o plano acaba tendo uma justificativa para a negativa do exame, e nesse caso, o que nós recomendamos é que, primeira coisa, se faça uma reclamação diretamente na ANS. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, é uma das agências reguladoras que funciona melhor, tá? Eles têm um site e eles têm um canal, um campo dentro do site para reclamações de consumidores. Como esse assunto está super em pauta, é uma questão grave, é uma questão de saúde pública, então, assim, esse tipo de reclamação é vista e é ouvida e é atendida. De acordo com a agência, a decisão leva em consideração o contexto atual, que conta com a circulação e rápido crescimento de casos relacionados à nova variante. E aqui vale referenciar a inclusão do teste antígeno no rol de coberturas, passou pelo processo de análise crítica necessária, a ANS esteve se aprofundando, aperfeiçoando os estudos em busca dos debates realizados acerca exatamente dessa necessidade de construção de diretrizes de utilização, calcadas na manifestação dessas entidades presentes nas reuniões. E aí, sobre esse ponto, a inclusão do teste foi recomendada por unanimidade na COSAúde, de modo a preservar o uso racional e adequado dos recursos disponíveis e evitar o uso indiscriminado com ele e o desperdício e a escassez para quem precisa. Pois é, tem que ficar atento aí com as regras, né, do seu plano de saúde. Alguns planos de saúde já informaram os seus usuários a respeito das regras, a respeito de pontos específicos. Tem plano de saúde, inclusive, que está com locais específicos para a realização desses testes, mas a regra geral é que você tem que ter encaminhamento médico. Você tem que ir no médico primeiro e o médico tem que fazer o encaminhamento, tem que fazer o pedido desse teste. Essa tem sido a regra geral dos planos de saúde, pelo que a gente tem visto nesses primeiros dias aí. Exatamente. Muita gente fala em controle de peso, preservando a saúde e evitando o famoso efeito sanfona. Esse processo sistêmico envolve uma série de diferentes fatores. E para que ele seja, efetivo, é fundamental que a estratégia envolva uma mudança de estilo de vida, atividades físicas regulares,
E, claro, o acompanhamento de um nutricionista. Claro, né? Hoje a gente vai entender como colocar tudo isso em prática para ter uma qualidade de vida melhor. Quem está com a gente aqui no Notícias do Bem é a nutricionista funcional Tâmara Mesquita. A gente tentou falar com a Tâmara uns dias atrás aí a respeito desse assunto, mas ela estava em viagem, estava longe, a conexão não estava boa. Mas agora a Tâmara está de volta ao Brasil, né? Vai conversar com a gente aqui. Tâmara, seja bem-vinda de volta, né? Curtiu bastante a viagem, foi tudo bem, graças a Deus, não? Foi, graças a Deus, tudo certo. Hoje a conexão tá boa, então a gente não vai ter problema em conversar aqui sobre um assunto que é muito em alta, principalmente nesse início de ano. Tá certo. Tâmara, controle de peso é diferente de dieta, né? São coisas absolutamente distintas. Controle de peso é uma coisa para a vida e que tem a ver com saúde, né? Exatamente, a manutenção do peso. Eu sempre digo que iniciar uma dieta, emagrecer, é até mais fácil do que manter o peso, né? Porque todo mundo fica ali motivado para começar uma dieta nova, uma estratégia nova, mas na hora de manter que é o problema. Por que isso? Porque eu chamo algo que acontece muito, que é as armadilhas da dieta. Recebe um convite de um amigo, vamos comer fora, vamos no restaurante, tem um aniversário. Sempre tem uma ocasião que é relacionado ao quê? A se alimentar, a comer. E isso faz com que as pessoas tenham dificuldade nessa manutenção do peso. Uhum. E quando a gente pensa nisso, né, na manutenção do peso, no controle, a gente evita diversas doenças que, né, no nosso organismo ali, né, Tâmara? Exatamente. Essa manutenção do peso, ela vai tratar o quê? A prevenção. Algo que a gente fala tanto, né, na nutrição, principalmente funcional, que o alimento ele seja o seu maior remédio, o seu melhor remédio. Na alimentação, nos nutrientes, a gente tem condições de ter saúde mantendo o peso ideal. É claro que esse peso ideal, muita gente fala, qual que é o meu peso ideal, Tâmara? Pergunta, faz uma conta aí para eu saber meu peso ideal. Esse peso ideal, na verdade, ele é calculado de forma fidedigna, a gente sabendo a composição corporal. O que é isso? É sabendo quanto eu tenho de gordura, quanto eu tenho de massa magra. Porque tem muitas pessoas que são magras, assim, a gente olhando esteticamente ela é magra, porém ela tem um percentual aumentado de gordura. Aí que é o problema para minha saúde. Porque se eu tenho a gordura visceral, aquela gordura entre os órgãos, é isso que vai fazer com que eu estimule o meu corpo a gerar aí vários tipos de doenças. Então, na avaliação física dos meus pacientes, eu sempre incluo a bioimpedância, que é um exame que a gente faz para avaliar quanto ele tem de gordura, quanto ele tem de massa magra. Uhum. Agora, Tâmara, essa questão do efeito sanfona que a gente falou aqui no começo é aquele emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda por causa da dieta. Isso faz muito mal para o corpo, né? E outra questão, é verdade que o nosso corpo ele tem um registro de memória do nosso peso? Tipo assim, se a gente passar muito tempo com um peso, a gente não consegue baixar desse peso, é mais difícil? Enfim, explique isso pra gente. Exatamente isso que acontece. O nosso corpo, ele acostuma com aqueles nutrientes que a gente está ingerindo. Então, por exemplo, se a pessoa está buscando emagrecimento, ela precisa ir mudando as fontes, o estímulo, tanto na alimentação quanto na atividade física. É como se o corpo ele entrasse no estágio de parar ali. Ele está acostumado, sempre com o mesmo estímulo, ele funciona da mesma forma, as vias metabólicas, o metabolismo, ele já está acostumado a funcionar daquela maneira. Então, quando eu ingiro fontes diferentes de nutrientes, mudando aí a dieta, a composição da dieta, a estratégia alimentar, eu dou um estímulo novo. Então, é como se o corpo ele tivesse que pensar para ele poder agir, para essas vias metabólicas funcionarem de forma diferente. Aí que vem o emagrecimento. E o que você disse, que o corpo, essa questão do efeito sanfona faz muito mal para o nosso organismo, isso é verdade. Por quê?
Quando eu emagreço, engordo, emagreço, engordo, o que acontece? Os adipócitos, que são as células de gordura, eles mudam tanto a forma quanto o tamanho deles, né? Então é mais difícil a queima dessa gordura, porque se era uma célula pequena de gordura, num formato fácil de acontecer essa queima, ele vai aumentar e mudar a forma. Então muita gente fala, nossa, eu era tão acostumada a fazer uma dieta e emagreci em uma semana, eu ficava uma semana sem jantar e emagrecia. Hoje já não funciona assim. Por quê? Porque por causa dessa mudança dos adipócitos, dessas células de gordura. Ai, tá de chorar. Tá tudo fácil aí. Dá um aperto aqui, né, no peito, quando a gente escuta isso, essa realidade, né? A gente vai envelhecendo. Sim, dá um choque de realidade, né? É um choque de realidade. Esse negócio que você falou é interessante. O que a idade tem a ver com isso, né? Por que isso influencia tanto, hein, Tâmara? Não sei se você ia perguntar isso aí, mas como eu tô ficando velho, eu tô interessado nessa coisa. Tudo que fala de idade, eu tô interessado agora. A questão da idade, ela está relacionada à questão hormonal. Então, com o passar do tempo, o que acontece? A tendência é que a gente perca massa magra, por isso que é importante sempre fazer exercícios físicos que estimulem esse ganho de massa magra. A massa magra, né, o nosso tecido lá da massa magra, ele faz comunicação com o cérebro, e isso ajuda na questão da locomoção, questão hormonal. Então, se eu tenho uma baixa hormonal, exemplo de hormônios, testosterona, isso vai fazer com que eu tenha dificuldade no processo de emagrecimento. Então, é importante também analisar o fator hormonal, lógico que em todas as fases da vida, mas principalmente após os 30 anos, que a gente se observa aí, que tem quedas hormonais. Uhum. E quando a gente fala, né, nessa questão do controle do peso e que é importante a gente não perder a mão ali, né, não errar, não extrapolar, quais são as consequências, quais são as doenças que podem vir junto ali, hein, Tâmara? Então, a gente tem aí doenças como hipertensão, aumento de colesterol, né, a gordura no fígado, problemas intestinais, problemas na digestibilidade, porque se eu não tenho uma boa digestão, eu não tenho uma boa absorção de nutrientes, logo eu não tenho o quê? Nutrientes para que as minhas células funcionem bem. Então tem quadros também aí de hipotiroidismo, né, que a gente vê aumentando cada vez mais, e obesidade, que é esse acúmulo aí de gordura. Então é muito importante pensar não só no emagrecimento, em vou começar uma dieta e emagrecer, mas na manutenção desse peso. E como que eu faço isso? Lidando com as estratégias, lidando com as armadilhas, melhor dizendo, lidando com as armadilhas da dieta, que é pensar, bom, vou sair para comer, o que eu posso escolher aqui que é mais saudável para o meu organismo? Vou beber algo? Qual seria a melhor bebida para eu consumir? O que acontece é que nós fomos condicionados ao longo do tempo a comer para satisfazer o nosso corpo. Emocionalmente falando, não para nutrir. Ninguém pensa, eu vou comer isso aqui para nutrir o meu organismo. Então, quando a gente trabalha essa mudança de pensamento, facilita o processo em pensar, eu vou comer isso para nutrir o meu corpo, ou eu vou comer para satisfazer a minha emoção. Até porque quando a gente vai pensar nisso, parece que a gente faz até caretinha, né? Tipo, quando a gente fala de comer saudável, a palavra vem dieta, né? Tem restrições, tem que fazer dieta. E dieta nada mais é do que a nossa alimentação, né? Nosso estilo de comer, né? Como que a gente vai se alimentar, nossa forma. Né? Porque é bem mais fácil a gente comer frango frito, por exemplo, né? Eu, por exemplo, adoro frango frito. Não sei por que é tão difícil comer. Fácil, né? Assadinho. Não sei. Qual é a dificuldade da gente se adaptar? É o hábito desde cedo? Paladar. É o paladar? O nosso corpo reage diferente? Porque tem uma máxima, inclusive, né, entre os chefes de cozinha, que diz que se tiver ruim, você frita que resolve o problema, fica bom, né? Tem algum componente no nosso corpo que leva a gente para esse caminho, por exemplo? Com certeza a questão do paladar está muito associada com isso. A indústria, ela realmente criou isso, essa mistura entre
açúcar, gordura. Essa mistura, ela faz com que o nosso paladar fique o quê? Viciado. Então, toda vez que eu como um alimento que tem essa mistura de gordura com açúcar, isso faz com que eu tenha mais e mais vontade de consumir esses alimentos. Por isso que você já viu, se a gente come um pedaço de doce, quero comer outro pedaço. Ou come o frango, né? O frango frito, no caso. Frito. Que às vezes pode até fazer ele empanado, então mistura aí a gordura com açúcar. A gente fica o quê? Querendo consumir cada vez mais esse alimento. Eles foram feitos mesmo para viciar a gente. Não pensem que a indústria ela é inocente nisso. Foi justamente para atingir aí a nossa mente. E outra coisa que nós fomos condicionados ao longo do tempo, a pensar que comida saudável tem que ser sem sabor. O que a gente pensa na hora de falar de comida saudável? Tem que ser sem sal, tem que ser sem tempero, não pode isso, não pode aquilo. Então, ter essa mudança de pensamento que eu posso comer saudável, pode ser gostoso e também pode ser prazeroso, isso vai fazer com que você tenha mais prazer realmente em comer saudável, em pensar em nutrientes para o seu organismo. Muito bom. Tem um comentário. Aquela. Sempre vem aqueles comentários interessantes, né? O Ricardo Reis que ele é uma pessoa que deve servir de exemplo para muita gente aqui, ó. Ele pedala em média 200 km por semana. Ele fala que ele é super regrado na alimentação, porque ele vai fazer 53 anos. Velhice só na cabeça e hábitos errados. É verdade. Essa questão da disciplina é fundamental, né, Tâmara? Fundamental. E no início de ano, o que as pessoas fazem? 1000 promessas, né? Vou mudar radicalmente e não tira do papel. O que tem que pensar? Principalmente, vamos falar desse início de ano, que é onde as pessoas ficam mais motivadas a mudarem. Estabelecer metas menores. Por quê? Porque elas são mais fáceis de eu alcançar. Não vai pensar em mudar tudo de uma vez, porque acaba não mudando nada. Então, se você consome refrigerante, já tira o refrigerante. Consome muita fritura, vamos diminuir o consumo dessa fritura. Vamos estabelecer dias para comer essa fritura. Enfim, então são pequenos hábitos que você vai mudando, que com o passar do tempo, chega lá no final do ano, o balanço está positivo. Agora, se eu penso radicalmente em mudar tudo de uma vez, eu não vou mudar nada. Não faz nenhum tipo de atividade física, é totalmente sedentário. Vou fazer atividade física 7 vezes na semana, 1 hora por dia. Vai conseguir? Muito difícil, não é? Porque falta um dia, falta 2, já desanima. Não, já faltei 2, já não vou cumprir minha meta. Então, se você não faz nenhuma atividade física, começa 2, 3 vezes na semana. Tá indo bem, tá conseguindo cumprir com a meta, aí você vai aumentando gradualmente. Muito bom. Olha, gostei. Metas cumpríveis. Executáveis. Exatamente. Metas executáveis, Já a palavra certa. Metas possíveis. Possíveis, alcançáveis. Muito bom. Alcançáveis. Alcançáveis, Excelente. E sempre a alimentação, a gente já sabe, né? Olhar para as frutinhas, para os legumes, para as verduras e pensar num bom tempero. Nada de sofrer, né? Olhar com um olhar mais alegre. Dá pra botar uma boa proteína, desde que feita do jeito certo também. Enfim, tem muitas opções, né? Eu acho que a coisa é você olhar para a dieta, né? Para alimentação da maneira adequada, né? Inclusive, Tâmara, eu gostaria que você deixasse o seu contato, porque eu acho que você tem algumas dicas super interessantes também na hora de preparar um prato bom, gostoso e saudável, né? Sim, eu sempre coloco no meu Instagram, eu divido o meu dia a dia também ali, com algumas receitinhas que eu faço. Meu Instagram é @NutriTâmaraMesquita, Tâmara com TH. E tem meu site também, com algumas dicas, alguns e-books, www.tamaramesquita.com.br. Então, gente, vamos olhar a alimentação saudável com outros olhos, entender que o nosso corpo precisa de nutrientes para prevenir doenças. Quem não quer viver bem e viver com saúde, não é mesmo? Com certeza. Tâmara, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Está começando o ano, né? A gente espera contar com você mais vezes aqui ao longo de 2022. Até a próxima, então, né?
Até a próxima, eu que agradeço aí a participação. Imagina, foi ótimo, como sempre. Obrigado, nutricionista funcional Tâmara Mesquita, participando com a gente no finalzinho do nosso Notícias do Bem de hoje. E eu mando um abraço para a Ana Carla, que está nos acompanhando do Rio Bonito, Rio de Janeiro. E, gente, o Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo, às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever a qualquer hora, lugar, não importa. É só acessar o canal IPP Play. É verdade, acesse lá. youtube.com/ppplay, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe, é claro, com seus amigos e com a sua família. Notícias do Bem desse feriadão vai terminar, claro, com uma homenagem à cidade de São Paulo, que está fazendo aniversário. A gente volta. Até a próxima. Tchau. Tchau.